Boa noite! Eu, psicóloga Fabiana de Souza Reis, que além de psicóloga, acho que vale a pena lembrar, né? Analista de comportamento humano, pós-dia, amante da ciência psicológica. Estou aqui hoje para mais um vídeo para a gente vivenciar esse projeto lindo que se chama Gerenciando a Ansiedade. Estamos na nossa aula número 4, especificamente para falar de como funciona o nosso cérebro na prática. Eu gosto sempre de iniciar os meus vídeos com essa temática, né? Lembrando a todos que a ansiedade não é uma doença, né? É um estado emocional alterado e não é um vilão da história. Ele é um mecanismo de defesa neurofisiológico. Então, toda vez que a gente precisar lutar ou fugir de algo que ameace a nossa vida, o nosso cérebro vai apertar um botão para liberar adrenalina, para a gente poder lutar ou fugir de algo que esteja ameaçando a nossa existência. Simples assim. Se esse gatilho for pressionado por objetos não reais, ou melhor, por pensamentos ou emoções, a depender da natureza desse pensamento, se for um pensamento positivo, a gente não vai se incomodar com esses sinais vitais. A gente vai até achar engraçado. Olha, meu estômago está com borboletas quando eu vou me encontrar com a pessoa amada. Mas é o mesmo sintoma de ansiedade alterada. Só que por ser um pensamento positivo, por ser uma situação bacana, legal, a gente não sente medo, a gente não se incomoda, a gente acha até engraçadinho. Mas se o pensamento for negativo, Fábio, o que acontece? Acontece da gente achar que esses sinais vitais é um sinal de que a gente está sofrendo um infarto, que a gente vai morrer, que a gente está passando mal, que a gente está vivendo algo desagradável, e isso remete à ideia de patologia, de doença. Engraçado, né? O mesmo mecanismo que uma hora nos coloca numa condição positiva de achar, ai, que legal, tudo está acontecendo, estou apaixonado, é o mesmo sintoma que vai fazer a gente achar que está doente, porque o pensamento que tem por trás, que está gerenciando todo esse efeito fisiológico, é um pensamento negativo. Então, isso é a prova ainda maior de que o pensamento, que a gente é capaz de conduzir ele, que o pensamento é a porta de entrada para a gente vivenciar o que a gente quiser na nossa mente. Se a gente tiver o cuidado de observar como é que anda essa função cognitiva, a gente vai estar sempre se surpreendendo com a possibilidade de modificar esses pensamentos para ficar a nosso favor. Então, eu não preciso nem dizer que, dentro daquele conceito de felicidade, que eu também já trouxe aqui em outros vídeos, onde felicidade significa a gente ser capaz de alinhar pensamento, emoção e comportamento, o pensamento é um desses elementos mais do que importantes. Inclusive, tem pensamento sendo gatilho neste exato momento para a crise de ansiedade. Né? No final do dia, quando a gente já desenvolveu todas as nossas atividades diárias, de repente, a gente se vê em casa tendo que desligar, desacelerar o ritmo, é a hora que a ansiedade entra em crise. É a hora que a gente tem dificuldade para dormir e fica rolando na cama de um canto para outro. E eu já dei dica aqui de como a gente gerenciar a ansiedade neste momento. Primeira coisa é entendendo que ele não é um vilão da história, e que ele está ali para nos proteger. E depois que a gente ressignifica essa ideia, a gente pratica a respiração. Além disso, a gente pode tomar um banho, jogar uma água um pouco mais para fria, para poder diminuir a temperatura corpórea. A gente pode beber um copinho de água, né? Lembrando que é maravilhoso para vários sentidos. E o padrão de respiração que eu trouxe aqui no vídeo anterior foi onde a gente
Repete isso 5. Então, se a gente repete isso 5 vezes, ou quantas vezes forem necessárias, a gente vai conduzir esse processo da adrenalina nos nossos órgãos, pouco a pouco, até a gente voltar a ter controle da nossa emoção. Ok? Tá, mas eu já disse que toda live nossa eu vou estar trazendo alguma técnica para a gente compreender o funcionamento mental. Então, hoje, eu vou trazer uma obra muito conhecida, que inclusive foi Prêmio Nobel de Economia. E aí você deve parar para pensar, poxa, Fábio, o que é que um autor de um Prêmio Nobel de Economia tem a ver com psicologia, com neurociência, com psicologia? Tem tudo a ver, gente. Até porque onde tem o humano, tem a mente e o seu funcionamento. Primeira coisa. Segunda coisa, esse cara aqui, ó, que escreveu Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Vou chegar aqui mais pertinho, ó. É esse livro. Foi Prêmio Nobel de Economia. O Daniel, ele se dispôs a estudar o funcionamento da mente e ele traz vários insights maravilhosos. Inclusive, ele traz os gatilhos mentais, que está todo mundo falando aí. Inclusive, o entendimento do gatilho de escassez, gatilho de autoridade, gatilho disso, gatilho daquilo. Esse cara, ele traz com propriedade. E o que ele tem a ver com a gente aqui, gerenciar a ansiedade? Eu já falei aqui que uma das condições para que a ansiedade pegue a gente pelo pé é a gente não ter controle do nosso estado mental atual. Eu trouxe Paulo Vieira na aula passada para poder a gente desenvolver consciência no aqui e agora através de uma técnica do livro dele, A Autorresponsabilidade. Pronto. Então, a partir do momento que a gente entra no piloto automático, a gente corre o risco de perder a conexão com a gente mesmo. E nessa hora, o pensamento passa à frente, e se vier um você num ritmo muito mais acelerado, totalmente desconectada, o teu cérebro pode entender que aquilo é uma ameaça. Às vezes a gente está passando pela sala, a televisão está ligada, naquele jornal que só traz notícia ruim, só porque a gente está ligado no automático, a gente ouve rapidamente uma notícia dramática, entra ali, rouba a cena e o coração dispara. Bum, bum, bum. E a gente nem sabe o que foi que aconteceu para a ansiedade entrar em crise, num estado disfuncional. E aí, se é quando a gente para e pensa, meu Deus, o que foi? Ah, Fábio, eu lembrei, eu passei pela sala e ouvi uma notícia de morte na televisão. Eu nem queria assistir. Foi minha filha que estava com a TV ligada, foi o meu marido, foi a minha mãe. Não importa. Bastou a gente estar desconectado, porque somos seres conectáveis, em estado de conexão o tempo inteiro, somos seres de contato. Se a gente perde a noção de com o que a gente está entrando em contato naquele momento, a gente abre o precedente para desenvolver uma crise de ansiedade. Sobretudo se tiver uma ideia, um pensamento por trás. E isso eu estou falando de televisão. Mas vamos lá, se eu não estou em casa assistindo televisão, se eu estou no trabalho, vamos lá, no trabalho chega alguém e passa correndo, a gente que está na indústria, o pessoal da indústria trabalha com segurança do trabalho o tempo inteiro, tem que estar em alerta o tempo inteiro, seguindo regras e normas o tempo inteiro. Pronto. Aí passa alguém correndo um pouco mais, a gente toma aquele susto e o coração dispara. E aí o cérebro, que já estava na emoção da adrenalina, a emoção que a adrenalina gera, que é o trazer o medo, e a gente está desconectado. O cérebro da gente, que já conhece esse percurso, conheceu em algum momento antes, o que vai fazer? Vai trazer aquele estado emocional para o agora. E aí a gente sente a ansiedade alterar. Fabi, ansiedade é doença? Não, ansiedade é um estado emocional alterado. Bastou alterar, fazer sinais.
Se o pensamento for negativo, a gente vai interpretar esses sinais como sendo ameaçador para a nossa vida, como se fosse uma doença. Mas se o pensamento é positivo, a gente nem vai ligar, a gente não vai dar nem bola. E essa é a questão. Se a gente está desperto, se a gente está em conexão com a gente vai poder gerenciar tanto o pensamento quanto a emoção. O susto vem, dispara o coração ali rapidinho, porque o susto vai mobilizar um pouco de adrenalina, mas você gerenciando seu pensamento, trazendo, o cara que está com pressa ali, foi meu colega de trabalho que estava com pressa. Isso não vai causar um efeito dominó na tua emoção, te levando a um estado de medo, de angústia, que é uma crise de ansiedade. Então, eu trago esta obra hoje para a gente poder falar de duas formas de pensar, uma rápida e uma devagar. Uma que é automática, que a gente faz uma comparação com o piloto automático. A gente costuma fazer aquelas coisas que a gente faz todos os dias de uma forma automática, sem racionalizar. Vamos lá, a gente já liga o carro. Quem já é motorista há muito tempo, a gente liga o carro, se duvidar, de olho fechado. E a gente bota o carro para entrar em movimento, sem nem se preocupar em gastar energia com isso, e focar a atenção. Inclusive, o maior número de acidentes com veículos automotivos é justamente quando a gente já está no perímetro mais próximo de casa. Esses acidentes bobos que encosta, leva o retrovisor sem querer, pronto. Quando a gente já está com o nível de censura rebaixado, estou perto de casa, vou relaxar. E aí a gente perde o foco, estamos no piloto automático, a gente aumenta o risco de viver um acidente. Tudo isso por conta dessa forma que o Daniel mapeou, que ele mapeou duas, a rápida e a devagar. A rápida, a gente não gasta energia, a rápida, a gente liga o piloto automático, a gente vai fazer as coisas personalizar, como se tudo fosse igual e a gente se comportasse do mesmo jeito, porque está tudo do mesmo jeito. Esse piloto automático, ele é interessante para a gente fazer trabalhos repetitivos, mas para a ansiedade, ele é interessante? Claro que não. A partir do momento que a gente liga o piloto automático, que a gente não se conecta com o que está acontecendo agora, quando a gente não tem consciência, quando a gente não está em estado de presentificação, a gente perde a possibilidade de gerenciar qualquer coisa. Então, inclusive as emoções. Estar no piloto automático é aquela pessoa que acorda, desliga o despertador, levanta da cama, nem se espreguiça direito, nem se dá o luxo de fazer uma oração. Já levanta, vai para o banheiro, escova o dente, toma um banho, vai para a cozinha, prepara um café rápido, toma, bota uma roupa, vai para o trabalho e já começa a rotina. De casa até o trabalho, ele não foi capaz de observar aquela árvore que estava no canteiro, na esquina do seu prédio. Ele não foi capaz de observar o lixo, se o sistema de seleção de lixo passou e pegou o lixo. A gente não é capaz de observar se tem alguém saindo no mesmo horário que a gente para poder dar um oi. A gente não é capaz, às vezes, de notar isso do próprio porteiro que está no nosso prédio, para poder dar um bom dia, seu fulano. A gente não tem. A gente passa pelo mesmo lugar todos os dias e a gente não é capaz de notar as pessoas que também estão ali todos os dias. E se eu parasse e perguntasse, você sabe quem é que está no estabelecimento mais próximo da sua residência? Você vai lá, capaz de ir lá todos os dias. Se é uma padaria, você vai e compra o pão todos os dias. E se eu perguntasse quantas pessoas trabalham naquele dia, geralmente naquele lugar, a gente não é capaz de dizer. Porque estamos no automático. Então, o Daniel, ele traz essa forma rápida de pensar, que não gasta energia, mas ele traz também a ideia de uma forma que a gente gasta muito mais energia, que é a que a gente não vai no piloto automático, onde a gente está num grau de observação muito maior, de atenção muito maior, e a gente usa ele toda vez que a gente vai iniciar uma tarefa nova, que a gente vai iniciar alguma coisa pela primeira vez. Aí a gente pega toda a energia do cérebro e coloca ali. Ou então, quando a gente decide estar num estado de presentificação e não abre mão desse lugar de observação de si próprio.
Pronto. Como é que a gente pode trabalhar isso na prática? Porque o meu projeto é na prática, conhecendo o funcionamento do cérebro para gerenciar a ansiedade na prática. Então, vamos lá. Se eu chegasse hoje e perguntasse para vocês que tinha um rapaz que estava querendo comprar uma raquete e uma bola de tênis. Na verdade, ele comprou a raquete e a bola por R$ 1,10. R$ 1,10. E ele sabe que a raquete custou R$ 1 a mais que a bola. E ele quer saber qual o valor da bola. E aí, quem me responderia? A raquete e a bola custam juntos R$ 1,10. A gente sabe que a raquete custa R$ 1 a mais que a bola. Quanto custaria essa bola? Para quem estiver assistindo esse vídeo, que não seja no ao vivo, vocês pausem e tentem responder. E eu tenho certeza que, como a maioria das pessoas, vão responder de forma automática, pelo sistema automático do cérebro. E aí vai me dizer, Fábio, a bola custa 10 centavos, porque a raquete custa R$ 1 a mais que a bola. Só que eu vou dizer, errou. Errou bonito e tinha chance de acertar. Como assim, Fábio, errou? A raquete custa R$ 1. Custar 10 centavos. Ela teria que custar R$ 1 a mais do que a bola, então ela tinha que custar R$ 1,10, porque 10 centavos é da bola. Então, quanto custa a bola para ela custar R$ 1 a mais? A bola custa 0,5 e a raquete R$ 1,05. Aí sim ela custa R$ 1 a mais que a bola. Mas as pessoas não são capazes de responder isso de uma forma rápida, porque o piloto automático às vezes não nos deixa pensar como deveria. Esse é o mesmo efeito que viver no automático no dia a dia gera alteração disfuncional da ansiedade. E a gente não para por aí, não. Gente, o cérebro é uma esponja. E por ser uma esponja, é que a gente fala que a gente precisa cuidar dos pensamentos que a gente coloca nele. Então, vamos lá. Segunda prática, segunda dinâmica, para a gente entender como é que funciona o nosso cérebro na hora do circuito da ansiedade. Eu vou pegar 2 papéis ofício ali, para a gente poder fazer essa brincadeira. E aí, eu vou pedir para vocês também, quem estiver assistindo isso depois, na hora que eu colocar aqui, dá uma pausa e responde, tá? Vamos dizer que antes de vir fazer essa live, eu não tive tempo de me levar em casa. E aí, o que é que eu fiz? Eu parei numa delicatessen. Gente, eu cheguei nessa delicatessen. E eu encontrei de tudo lá que você pudesse imaginar. Tinha doce de todo tipo. Tinha desde aqueles docinhos tradicionais, sabe? O brigadeiro, casadinho, beijinho, pronto. Tinha até aquele cajuzinho, que é aquele doce de leite com amendoim, sabe? Nossa, maravilhoso. Nunca perdi uma festa infantil que não tivesse um cajuzinho. Pronto. Passei lá para decidir o que eu queria, deu trabalho. Porque além desses doces tradicionais, tinha lá alguns doces bem exóticos, como um doce de jambo, um doce de damasco, um doce de abóbora, que me remeteu ao interior, quando eu fui visitar uma amiga, que ela tinha lá um tal de um doce de abóbora. E também eu encontrei lá um doce de mamão, um mamão raladinho, um mamão verde raladinho, que foi cozido com açúcar e tinha até o doce de mamão. Agora você não imagina qual a variedade, quanto de variedade que tinha lá, né? Tinha doce de todo tipo. E não parava nisso, não. Tinha cheesecake, tinha tortas diversas, tinha pães doces, pães salgados, de toda a natureza. Você imagine que eu, com fome, depois de um dia de trabalho, vindo para cá, o que eu fiz? Passei na delicatessen. E aí, depois de a gente está conversando aqui por 30 segundos, falando disso tudo, eu pergunto, com que vogal vocês responderia
esse papel, essa incógnita aqui. B-O-L, vocês colocariam que vogal no final? Provavelmente, muito de vocês iria colocar o O. É o primeiro elemento que a gente lembra, bolo. E eu falei 30 segundos de comida. Apenas 30 segundos. Agora, vamos lá. Se eu fizesse diferente, eu falasse, nesse mesmo trajeto, de casa para cá, para o consultório, para eu poder fazer essa live, eu ouvi o rádio no canal de esportes. E aí, de repente, eu ouvi falar como é que estava o nosso time do coração, o Bahia, nos últimos jogos dele, que inclusive o Bahia só faz sentido existir se for junto com Vitória, porque eu sou dessas. Se eu sou tricolor, eu quero ver o rubro-negro lá para a gente estar fazendo um trabalho bonito de disputa. Não adianta estar sozinha na pista, tem que estar na parceria do nosso rubro-negro, o Vitória. Mas eu ouvi eles falarem dos jogadores, do treinador, do último treinador, que tinha gente satisfeita, que não tinha. Mas eu também não ouvi só sobre isso, não. Eu só ouvi sobre o tênis, que a gente tem uma representante mulher do tênis fazendo bonito aí fora, coisa linda, porque na minha adolescência, a minha referência era Gustavo Kirten, e agora tem uma mulher à frente, me sinto muito orgulhosa em saber disso. Ouvi falar sobre o basquete, ouvi falar sobre handebol. Menino, foi tanto esporte que foi um negócio, foi contextualizar de tudo nesse trajeto aí de casa até o consultório hoje. E aí, depois de 30 segundos, a gente falando sobre essa temática, eu venho e eu coloco no mesmo papel e pergunto como é que a gente responderia agora isso aqui. Com certeza a gente iria escolher uma vogal A para determinar a bola. Porque o contexto que eu trouxe era todo o contexto de esporte. O nosso cérebro funciona desse jeito. É uma esponja. Ele vai absorver aquilo que você traz para ele. Hoje, a gente está falando de como prevenir as crises de ansiedade. Fábio, eu já tenho crise de ansiedade. Como é que eu faço para diminuir isso? Alimente o seu cérebro com coisas boas. Olha o que eu falei logo no início, das duas formas de pensar, a rápida e a devagar, que o Daniel trouxe para a gente. Pronto, se a gente acorda no piloto automático, a gente não gerencia o que a gente pensa. Se a gente não gerencia o que a gente pensa, o cérebro, viciado em algumas emoções negativas, vai dar conta de preencher esse cérebro com alguma coisa. E adivinha com o que vai ser? Com negativas. Simples assim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se antecipar. A gente precisa alimentar, nutrir o nosso cérebro com coisas boas. Vale um louvor, quem gosta, para quem é religioso, para quem pratica algum tipo de religião, massa. Vale uma música qualquer que te coloque para cima, que traga ânimo, que limpe a sua mente, te prepare para um dia. Vale uma conversa saudável com alguém que está do lado. Vale um abraço que te remeta a uma situação vivenciada gostosa lá atrás. Vale um filme legal, vale uma boa leitura. Separa ali aquele livro top, que qualquer hora que a gente abra, qualquer página, a gente vai ter uma mensagem boa, uma mensagem positiva. Prepara ele, porque toda vez que você perceber que perdeu a conexão consigo próprio, você vai lá, abre, lembra e joga, nutre esse cérebro com bons pensamentos. A partir do momento que a gente começar a gerenciar os nossos pensamentos, diminui a chance de um pensamento negativo se transformar num gatilho para disparar em você sinais de ansiedade. E aí, toda vez que a gente sentir ansiedade, vai ser exatamente para ter que ser coisa na vida real. Porque o objeto, gatilho, vai ser concreto, vai ser real. E aí faz sentido liberar tanta adrenalina para você fugir ou lutar contra alguma coisa que ameaça a sua vida. E não mais um pensamento, um objeto imaginário que não existe, mas que é capaz de mobilizar seu corpo inteiro. E deixar você ali tenso, preocupado, meu Deus, o que é que eu faço? Que eu não estou conseguindo dar conta nem da minha rotina de casa. Gente, o que Daniel vem trazer para a gente, através dessa obra Rápido e Devagar, é sobre como funciona a nossa mente. Ele começa dizendo, ensinando para a gente que existem dois sistemas. Um rápido, que é um piloto automático, e um devagar, onde a gente percebe tudo.
Estar no piloto automático é importante quando a gente está fazendo uma atividade rotineira que a gente já aprendeu que tem que fazer o mesmo, toda vez a mesma coisa. Perfeito. Mas quando se trata da nossa mente, quando se trata do nosso corpo, a gente não pode deixar ele no piloto automático. A gente precisa gerenciar tudo que entra, tudo que a gente coloca para fora, desde aspectos cognitivos, incluindo aí até a própria alimentação. Às vezes a gente não tem noção quantas xícaras de café a gente toma no dia. A gente está no piloto automático. E a gente não percebe e vamos uma xicrinha de café e mais uma xicrinha de café e mais uma. E quando não é o café, é o chocolate. Vamos lá numa xicrinha de Nescau ou um chocolate. Está mais frio, vamos para o chocolate quente. E o que com essas bebidas? Elas são estimulantes. Elas excitam o sistema nervoso central. Então, se a gente abusa dela e não cuida do que está pensando, pode simplesmente essa ingestão a mais de cafeína, que é um excitante do sistema nervoso central, ser ele responsável por apertar o gatilho da ansiedade. E você nem sabia o que. Meu Deus, eu fiz tudo certinho como o Fábio mandou. Olha, eu separei aquele livro massa para ler de vez em quando eu acordo, quando eu vou deitar. Eu separei uma playlist maravilhosa, ou com aqueles melhores artistas, aqueles que fazem a gente relaxar, que nos levam a um pensamento muito positivo e saudável lá da infância. Eu fiz tudo, mas de repente eu vi meu coração disparando, e aí apertou o peito e veio a angústia. O que aconteceu, Fábio? Aconteceu que você não cuidou do que você estava ingerindo. Todo estimulante vai naturalmente fazer o seu cérebro produzir adrenalina. Adrenalina, junto com outros neurotransmissores, vai dar conta de apertar o botãozinho da ansiedade. E o que estava lá quietinho surge de forma súbita, rouba a cena, carrega você para uma cadeira e deixa lá prostrada, achando que está morrendo. Desse jeito, sem exagero nenhum. E quando a gente vai ver, não teve nada. Às vezes, a pessoa chega aí para o hospital e nem sabe o que foi. Eu já tive paciente que saiu, estava bem, controlado, tomando medicação, mas não conseguiu dormir direito, e aí fez o quê? Toma-lhe cafeína para dentro quando chegou no trabalho. E aí chegou lá, o gatilho da ansiedade foi disparado, ele perdeu o controle, ele foi parar numa emergência, e aí se deparou com a situação do médico falar: cara, você precisa ser acompanhado por um psiquiatra, porque isso nada mais é do que ansiedade. E aí ele virou e falou: mas eu já sou. Eu tomo remédio para ansiedade. E aí eu te pergunto, para que adianta você fazer a medicação se você não está percebendo o que você está comendo, o que você está bebendo? Então, se o remédio para ansiedade vai bloquear os receptores de adrenalina, você joga cafeína. O que acontece? Ele pega todo o efeito da medicação e joga no lixo. E aí excita o cérebro, e aí você vai, por pouco estímulo, desenvolver a crise de ansiedade. Então, eu super recomendo, rápido e devagar, 2 formas de pensar, vou botar aqui de novo. Ó. É maravilhoso, é uma obra mais extensa, ó, tá vendo? Mas vale muito a pena. Ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia por pesquisas que colocam em xeque a ideia de que a nossa tomada de decisão é essencialmente racional, inclusive a decisão de superar crises de ansiedade. Você tem que querer, você precisa decidir. A gente precisa colocar isso como prioridade. E não vai adiantar a gente vir assistir o vídeo de Fabiana de Souza Reis, que toda quinta-feira está aqui disponível para trazer uma informação nova, se você não colocar isso como uma prioridade na sua vida. Não adianta você tomar medicação, porque só a medicação não vai dar conta. É por isso que todo psiquiatra fala: está fazendo acompanhamento comigo, mas precisa procurar um quê? Um psicólogo. Ou quem não está fazendo uso de medicação, todo médico clínico, quando chega um caso desse, vai sugerir o quê? Um acompanhamento psicológico. Então, todos os processos, todas as escolhas do ser humano giram em torno de um processo decisório.
você tem que decidir. O que é que você quer para você agora? Não é superar a ansiedade? Então, vamos lá. A partir de agora, a gente vai criar um compromisso com a nossa emoção, para o gerenciamento dos nossos pensamentos, nossas emoções e do nosso comportamento. São as 3 coisas mais importantes. Então, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser falar comigo, me procura. Tem o e-mail. Vou falar de novo. visavispsicologia@gmail.com. Psicologia. Já me perguntaram, Fábio, esse vis-a-vis tem alguma coisa a ver com a série? Não tem nada a ver. Eu cheguei primeiro, inclusive, do que a série, hein, meu povo? Não tem nada a ver com aquela série. Mas me procura lá, visavispsicologia@gmail.com. Ou então você pode me achar no site www.visavisdh.com. Você me encontra lá, tem como falar comigo tranquilamente. No Instagram, Visavis Desenvolvimento, @Visavis Desenvolvimento. Você também me acha lá. Não importa, eu estou aqui para ajudar vocês. Partilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Vamos ajudar todo mundo que esteja vivenciando crise de ansiedade e não sabe como modificar essa realidade na sua vida. Lembrando, ansiedade não é o vilão. Ansiedade é um mecanismo de defesa. Vamos dar as mãos, vamos nos unir a esse mecanismo para a gente poder conseguir viver de forma saudável e se beneficiar dessa máquina humana maravilhosa que Deus fez para a gente. Tá certo?